Bom, gente, então eu comecei a gravar aqui, tá? Nossa aula. Boa noite. Vamos dar continuidade ao primeiro capítulo, que é o capítulo introdutório da nossa disciplina. E eu queria saber quem leu, quem conseguiu ler todo o capítulo. Quem conseguiu proceder com a leitura? Michael, Leonardo, Letícia, leram? Leonardo, Michael, Ediélica, Jéssica. Gente, é muito importante que vocês leiam todo o material, porque como os nossos encontros são poucos, vocês precisam dar um esforço a mais para poder completar, né, o objetivo, que é ensinar para vocês aqui a psicologia da aprendizagem. Então, se vocês ficarem só esperando a minha aula e não lerem o material, fica complicado. Já está tudo muito complicado, né? Então, é preciso um esforço, assim, de ambas as partes para termos resultados, né? Termos resultados. Então, vocês precisam ler o material, tá? Dessa forma, esse material, ele veio, o capítulo, de acordo com o que nós estudamos na aula passada, esse capítulo, ele apresenta o conceito de desenvolvimento, né? O que é o desenvolvimento, quais são as concepções, quais as questões que envolvem o desenvolvimento. Falou, né? Na primeira aula eu fiz a introdução para vocês. Boa noite, Gabriela. E aí a gente vai dar continuidade dentro desse processo, uma vez que entender o desenvolvimento, a gente sempre tem que entender o indivíduo, tá? Entender o indivíduo na interação desse indivíduo com o meio ambiente, na interação desse indivíduo com as questões que envolvem o seu contexto social, que envolve a sua família, que envolve ele enquanto indivíduo, quais os recursos que ele tem em termos da biologia dele, né? Olhar o desenvolvimento, a gente não pode olhar o desenvolvimento somente pelo lado contextual, e também a gente não pode olhar o desenvolvimento somente pelo lado biológico. A gente sempre tem que olhar o desenvolvimento conjuntamente, sempre tem que ser assim, sempre, tá? Há muito tempo se olhava o desenvolvimento só por uma perspectiva ou só por outra. Hoje, eu acho que daqui para o final da aula eu vou ficar sem voz. Eu estava dando aula há 20 minutos atrás para uma turma e já peguei vocês na sequência, já estou quase sem voz. Hoje, o que se entende melhor de desenvolvimento, hoje, quais são as concepções mais aceitas, mais coerentes em termos de desenvolvimento, é sempre olhar o desenvolvimento a partir deste olhar sistêmico, né? Como eu falei na primeira aula, olhar sistêmico de desenvolvimento é ver o desenvolvimento pelo todo e não somente em partes. E não somente em partes. Dessa forma, é importante, quando vocês olharem o desenvolvimento, olharem para uma criança que está em desenvolvimento, prestar atenção qual é a família dessa criança, como que essa criança essa criança está sendo alimentada, educada, né? Como que a família está estruturada. Sempre tem que olhar dentro dessas concepções. Tem que olhar algumas questões em relação ao comportamento da criança, eu costumo dizer que quando eu olho o desenvolvimento desde o planejamento, né? Desde o planejamento dessa criança até o momento que essa criança nasce, e a partir dali tudo é desenvolvimento.
Por que eu olho o desenvolvimento desde o planejamento dessa criança? Porque imaginem duas situações. Imaginem uma família onde essa criança ela é planejada, ela é desejada, né? O investimento parental vai ser totalmente voltado para o desenvolvimento dessa criança. Uma família onde existe todo um recurso financeiro para isso, onde essa criança ela vem sendo muito aguardada, então existe um investimento parental totalmente voltado para aquela criança. E olhem agora para uma família onde essa criança ela não foi desejada, essa criança ela chega no momento em que a mãe e o pai estão em pé de guerra. Imaginem essa criança chegando em um ambiente completamente desestruturado, né? Olhem agora para o fenômeno do desenvolvimento. Qual das duas famílias vai ter melhor estrutura física, emocional, afetiva de ajudar o desenvolvimento dessa criança? Acredito que essa aqui planejou, né? E aí, a partir dali, todo o investimento parental vai ser em função do crescimento e do desenvolvimento dessa criança. Ao passo que esta família que não esperava, a esposa ficou grávida, a mulher ficou grávida, sem ela querer, num momento muito complicado, existem situações que podem atrapalhar aquele desenvolvimento. Uma delas é, essa mulher ela vai tomar alguma coisa para abortar essa criança? Né? E se de repente ela toma alguma coisa e não consegue? Será que esse produto que ela tomou vai interferir no desenvolvimento embrionário dessa criança? Será que essa criança ela vai ser afetada? Né? Então existem algumas situações que envolvem o desenvolvimento. Então, como eu falo, quando eu olho o desenvolvimento, eu olho desde o planejamento, né, familiar, como essa criança ela foi planejada, está sendo aguardada, está sendo esperada, eu considero como fator para esse desenvolvimento. E aí a gente tem que olhar todos os aspectos que envolvem o desenvolvimento. Essa criança é uma criança que nasceu de 9 meses ou ela é uma criança que nasceu prematura? Se ela é uma criança que nasceu prematura, pode ser que essa criança ela tenha desenvolvido algum tipo de, vamos dizer assim, algum tipo de acometimento na sua própria saúde física, emocional e do próprio desenvolvimento cerebral, né? Então, se essa criança que nasceu, por exemplo, de 7 meses, uma criança de 7 meses, ela não está ainda totalmente plena das suas funções, né? E aí temos que olhar esse desenvolvimento, se é uma criança que nasceu ou não dentro desse processo. E aí, como que essa criança chegou? A mãe desenvolveu algum tipo de transtorno emocional? Existem algumas situações em que a criança, logo que nasce, a mãe não consegue receber os cuidados maternos. Por quê? Porque a mãe desenvolveu algum tipo de transtorno emocional, como a depressão ou a psicose pós-parto. Aí, nesse contexto, quando a mãe desenvolve psicose pós-parto ou depressão pós-parto, a criança ela é retirada, né? Tem que ser retirada do contexto da mãe, no caso da psicose, que é mais grave. No caso da depressão, a mãe própria não consegue, né, cuidar da criança. Isso acaba afetando o desenvolvimento da criança também, né? Então, olhar como essa criança chega nessa família e como que ela é recebida por essa mãe, tá? Olhar se essa criança mamou, se essa criança conseguiu pegar o peito da mãe, né? Hoje a literatura sempre defendeu e aponta o aleitamento materno como sendo o primeiro, né, e o mais importante para o desenvolvimento do bebê. É no leite materno e pelo leite materno que a criança ela vai receber as primeiras defesas naturais ali, os primeiros nutrientes, os mais importantes após o nascimento. Antes de mamar, é importante perceber como foi o parto. Foi um parto normal? Foi um parto cesariano? Né? Porque, por exemplo, existem algumas coisas que acontecem durante o parto que acarretam em deficiências, por exemplo. A paralisia cerebral é uma delas. Né? Hoje a literatura aponta que durante o parto falta oxigênio.
Ou logo após o parto falta oxigênio. Se falta oxigênio, esse cérebro ele vai ficar comprometido, né? Ele pode ter uma anóxia e aí isso pode acarretar em paralisia cerebral e isso pode prejudicar o desenvolvimento dessa criança. De acordo com o local onde essa paralisia aconteceu, isso pode prejudicar o desenvolvimento dessa criança, né? E aí a criança vai crescendo e aí a gente tem que olhar os marcadores desse desenvolvimento. Quais são esses marcadores, né? O momento em que a criança levantou o pescoço, fixou o pescoço, o momento que a criança rolou, o momento que a criança sentou, o momento que a criança sorriu para ti, o momento que ela interagiu contigo, o momento que essa criança engatinhou, o momento que essa criança deu os primeiros passinhos e o momento que ela caminhou. São os marcadores do desenvolvimento. Então, tudo isso é necessário observar para que a criança possa ser acompanhada, porque esses marcadores eles têm que ser alcançados à medida que a criança vai se desenvolvendo. Geralmente com um ano, entre 11 meses e um ano, a criança ela começa a caminhar, né? Tem crianças que caminham mais cedo e caminham mais tarde, ou caminha mais tarde, mas não pode passar muito, né? Não pode passar muito tempo entre os marcadores, porque isso já pode estar representando algum tipo de problema nesse desenvolvimento, né? Então tem que olhar o quanto que essa família ela consegue perceber esse desenvolvimento. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês que estão em formação, vocês vão ter que olhar isso na escola. Vocês vão ter que olhar essas situações na escola. Então, olhar a estrutura, a história, entender a história dos alunos, entender como cada aluno, né, e como foi a história de cada aluno, isso é fundamental para o trabalho do profissional e da equipe que compõe ali, né, a equipe que vai acompanhar. E o pedagogo ele também compõe essa equipe que vai acompanhar ali, o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente tem que olhar se essa criança ela é uma criança que ela consegue, se ela fala, se ela conseguiu falar na idade certa, né? Se ela já controla o xixi e o cocô na idade certa, se ela dorme sozinha, ela dorme com os pais, se ela come sozinha, eu tenho que dar na boca dela. Tem idades que já é para comer só, tem idades que ainda os pais têm que amamentar, tem que dar. Então, tudo isso, gente, é desenvolvimento. Tudo isso é olhar o desenvolvimento e ver o desenvolvimento acontecendo ali. E o desenvolvimento, é um processo dinâmico. O desenvolvimento não é um processo estático. Quando a gente olha o desenvolvimento, a gente tem que olhar o todo desse desenvolvimento, né? Eu sempre vou falar isso aqui para vocês, até vocês pensarem já de modo automático. O desenvolvimento é sistêmico, o desenvolvimento é o todo. Não pode olhar o desenvolvimento sozinho, tem que olhar o desenvolvimento de uma forma integrada, o desenvolvimento de uma maneira completa, não pode olhar somente um aspecto desse desenvolvimento, tá? E aí, quando a gente olha tudo isso, a gente tem que olhar cultura, a gente tem que olhar contexto, a gente tem que olhar o indivíduo em si, tá? Dessa forma, novamente falando o que eu falei para vocês, o desenvolvimento da criança, a gente tem que olhar a criança como participante ativo desse desenvolvimento. A gente não olha a criança, tá, como um ser passivo. E isso é um dos pilares fundamentais da concepção construtivista de Piaget. A criança é um ser ativo. A criança, ela participa diretamente do seu desenvolvimento. Tá? Quando a gente estudar Piaget, a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo isso, mas é importante que vocês entendam isso, tá? A criança não apenas participa desse desenvolvimento, mas ela faz parte desse desenvolvimento, ela se movimenta nessa direção, ela está ali nas relações. E aí, quando a gente fala de relação, a gente vai ver a relação como um pilar desse desenvolvimento, a relação da criança dentro dessa família, né? Vamos olhar as crianças e as relações delas dentro das famílias. O que naturalmente as famílias fazem? As famílias cuidam, né? As famílias cuidam e as famílias elas acabam sendo o quê? Modelos de desenvolvimento. Vamos tomar como exemplo a linguagem, a língua, né? A fala.
A forma como a criança vai falar vai refletir a forma como aquela família vai falar, não é verdade? Vai falar a língua que aquela família vai falar. Se é nos Estados Unidos, vai falar inglês. Se é no Brasil, vai falar português. Se é no Xingu, vai falar altamirense. Vai falar altamirense, né? E aí, se é em Belém, xinguara, né? Então, cada local ali, cada família vai ensinar para aquela criança a forma como falar, se comportar, porque a família é o nicho de desenvolvimento principal da criança, tá? O nicho de desenvolvimento principal. E lá no nicho de desenvolvimento, a família ela vai apresentar uma estrutura física para essa criança e vai apresentar uma estrutura psicológica. Olha que interessante isso que eu estou falando para vocês. A mãe, o pai, né, os cuidadores, eles vão ser modelos psicológicos também. Já perceberam que às vezes a filha ela é tão parecida, nós somos tão parecidos como nós às vezes nos comportamos? Às vezes a gente fala assim, nossa, agora eu falei que nem a minha mãe, né? Nossa, esse aqui parece o meu pai. Por quê? Porque é isso mesmo, nós temos as nossas características individuais, né? Eu sou super Priscila, eu tenho o meu jeito, mas eu acho que eu sou muito a minha mãe e eu sou muito meu pai. Por quê? Porque naturalmente as características psicológicas vão passando para a criança dentro do seu processo de desenvolvimento. Então, o nicho de desenvolvimento, ele intercala essas duas concepções. As competências físicas, né? Como é que aquela casa ela recebe aquela criança, como ela se estrutura em termos de criança, em termos de família, em termos de estrutura física, e como que o comportamento psicológico dos pais vão influenciar no desenvolvimento dos filhos. Então é muito comum a gente olhar essas questões, né? Por quê? Boa noite, gente. Porque as relações humanas e os efeitos dessas relações são os pilares do desenvolvimento. Os pilares são a base, tá? A base do nosso desenvolvimento. Há um pouquinho mais cedo eu estava dando aula e falei um conceito muito importante que é o cérebro social. Nós possuímos um cérebro, ok? Esse cérebro, ele não é só um cérebro, ele é um cérebro social. Por que ele é um cérebro social? Ele se tornou social ao longo da nossa história evolutiva, enquanto espécie. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma sociedade, porque nós precisamos das relações, porque a gente está em contato com as pessoas, nós estamos em contato uns com os outros, e isso torna o nosso cérebro social. O nosso cérebro ele foi constituído no âmbito das relações sociais, né, ao longo do desenvolvimento. E com a criança não é diferente, tá? A criança, ela vai constituindo-se enquanto pessoa e ela vai adquirindo autonomia, que é uma das características principais do desenvolvimento, é a conquista da autonomia, né? É a conquista da autonomia. A criança se desenvolvendo e se tornando cada vez mais independente dos seus cuidadores. Eu falei na aula passada que de todas as espécies, a nossa espécie é a que mais depende dos cuidadores, né? Por mais tempo, né? Se você olha para as outras espécies, cedo, os filhotes eles se separam dos seus cuidadores. E nós não. Nós cada vez mais estamos colocando os filhos embaixo do braço e os filhos estão aí grudados na gente por muito tempo, porque está mudando, o contexto está mudando, mas evolutivamente a nossa espécie é a que mais cuida dos seus filhotes, é a que mais cuida da sua prole, por mais tempo dentro do reino animal, né? Porque nós fazemos parte do reino animal, né? E aí dentro desse processo é importante olhar como estas relações, né, acontecem. Algumas culturas, as relações elas são de um tipo, em outras culturas as relações elas são de outro tipo. Por exemplo, aqui no livro eles trazem, né, os rituais de iniciação. Vocês leram? Os rituais de iniciação, algumas tribos indígenas, por exemplo, uma vez eu estava vendo na TV
um documentário sobre a iniciação de algumas tribos indígenas. Tinha uma tribo indígena que o menino, lá com 15 anos, tinha que colocar a mão dentro de um formigueiro e ficar pegando ali as picadas das formigas. Ele não podia chorar, porque ele tinha que provar que ele podia ser guerreiro, que ele tinha que ser homem, que ele tinha que aguentar, né? São os rituais de passagem que dizem respeito às culturas, e isso tem a ver com as relações. Por exemplo, na cultura ocidental, aqui no Brasil, por exemplo, a festa de 15 anos, né? A festa, como eles colocam aqui. Em algumas sociedades, a festa de 15 anos é tradicional. Por quê? Porque é o ritual de passagem. A menina está completando 15 anos, o menino está ali, é mais para a menina, né? Nos Estados Unidos, as meninas terminam o ensino médio, aí tem aquela grande festa, os meninos, né, os jovens, tem aquele grande baile, aquela grande festa que marca ali uma etapa, uma transição, né, uma transição de uma etapa da vida para outra, né? Aos 18 anos, os jovens saem de casa nos Estados Unidos e vão para outros lugares. É muito comum eles saírem de casa aos 18 anos e irem para as faculdades, e aí eles moram nas casas dos estudantes, eles moram em outras cidades, aí voltam nas férias para a casa dos pais. Isso é uma prática muito comum. Aqui é diferente, naturalmente os filhos ficam com os pais mais tempo e tal, terminam a faculdade, né? E aí depois casa, vai sair de casa, etc e tal, porque cada cultura se organiza dentro do seu contexto, dentro do que era ali, dentro do que está previsto para a sua ordem de funcionamento. E tudo isso é relação. Todas essas relações são importantes, gente. Vygotsky vai dizer, tá? Piaget vai dizer, Bronfenbrenner vai dizer. A aula está sendo gravada, tá, Angélica? E aí, dentro desse processo, é importante a gente olhar a forma como essas relações, elas são construídas. Eu falei, né? As relações, elas podem ser tanto construtivas, quanto elas podem ser destrutivas, tá? Tanto podem ser potencializadoras, como inibidoras desse desenvolvimento. E aí, por isso que é importante a gente sempre estar atentos à forma como essas relações, elas acontecem, tá? E aí, gente, olhar para estes indivíduos e olhar as suas diferenças individuais. Vocês olharam, eu acho que eu falei disso lá na aula passada, sobre o gráfico da página 29 do texto, que mostra a diferença de desenvolvimento de crianças de 2 anos de idade com relação ao vocabulário. Falei disso? Por exemplo, aqui no gráfico, na figura 1.9, mostra, né, o quanto é importante o contexto de desenvolvimento dessa criança. Por exemplo, se você vai olhar o desenvolvimento do vocabulário, né, o que é o vocabulário? A quantidade de palavras que você consegue emitir, né? Por exemplo, aos 2 anos de idade, crianças que são filhas de pais com nível superior são capazes de falar 1.116 palavras. Crianças de 2 anos de idade, filhas de pais com ensino superior, são capazes de falar 1.116 palavras. Ao passo que crianças, filhas de pessoas que só têm o ensino médio, aos 2 anos elas conseguem falar 749 palavras. E crianças que são filhos de pais que são dependentes de programas sociais, aos 2 anos de idade, elas conseguem falar apenas 525 palavras. Olha só a discrepância. Por que será? Por que será que crianças todas da mesma idade, tá? O que
faz com que essa diferença seja tão gritante e tão discrepante no desenvolvimento delas? Por que filhos de pais de nível superior conseguem falar mais palavras do que filhos de pais do ensino médio? Por que será? O que está implícito aí nesse contexto? Queria ouvir a opinião de vocês. As tias da gente, talvez a gente ia falando direto, a dificuldade que ela tem de explicar, ela fala assim, Ave Maria, eu não sei como é que tu vai dar conta de ser professora, porque eu tava não. Pra gente saber essa dificuldade que eles têm, a falta do conhecimento. Sim, a Lorena está falando aqui o estímulo, né? Então, quanto mais rico e estimulador for o ambiente, melhor para a criança aprender, né? Melhor para a criança se desenvolver e aprender, né? Você expor a criança em um ambiente em que ela tem acesso a livros, cadernos, mundo digital, que hoje em dia a gente tem que considerar, né? O mundo digital, a internet, a informação. E para os professores com nível superior implica uma outra questão. Qual é a questão? Não é uma regra, mas existe uma grande possibilidade de pais com nível superior terem maior poder aquisitivo também, de colocar as crianças em escolas mais, como é que eu posso dizer, em ambientes escolares mais ricos de estímulo, escolas particulares com maiores recursos, porque nós sabemos a realidade da escola pública, não é verdade? Geralmente as escolas particulares, elas colocam as crianças para experimentar muito. E outra coisa, os filhos de pessoas com nível superior, que têm emprego, têm mais recurso financeiro, vão mais cedo para a escola, gente. Vão mais cedo para a escola, não é verdade? Diferente das crianças da escola pública, que hoje a idade é um pouco mais velha, né, para ser matriculada na escola pública. Então, as crianças elas vão para o ambiente escolar mais cedo. As crianças que podem pagar, elas vão para a escola mais cedo. Elas são estimuladas mais cedo, né? Então, quanto mais rico for esse ambiente, melhor, né, e mais potencial desenvolvimental essa criança vai ter. Né? Então, isso está refletido aqui neste gráfico mostrado na página 29. Isso significa que essas crianças elas podem ter déficits cognitivos, por exemplo? Não, não significa. Não significa que as crianças que falam menos elas podem vir a ter, ou melhor, alguma delas pode ter problemas cognitivos, problemas de desenvolvimento cognitivo, mas não é necessariamente uma regra ser filho de pais pobres e ter déficits cognitivos. Isso não é uma regra, isso está longe de ser uma regra. Mas, assim como existem pessoas com déficits cognitivos em ambientes economicamente favorecidos, também existem pessoas que têm déficits cognitivos em ambientes economicamente desfavoráveis. Isso não significa, pode acontecer, ou sim ou não, mas não é uma regra, tá? E aí, gente, existem outras questões que afetam, né, a questão do desenvolvimento, que são as próprias deficiências em si, tá? E aí existe também, com relação a isso, uma grande interferência no contexto social onde essa deficiência acontece, tá? Existe assim uma grande influência
influência no contexto social onde a deficiência acontece. Lá na figura 1.10, vocês têm 4 imagens, né, para ver ali do que eu estou falando. Existe uma criança que realizou o implante coclear, existe uma criança com síndrome de Down e existe aqui, eu acho que é o Mozart, talvez, aqui tocando o seu violino. E existe uma criancinha e eles colocaram o conceito de plasticidade cerebral neste sentido, né? Então, por que eu falo que o desenvolvimento, por exemplo, que pode estar ou que pode ser afetado pela ocorrência de alguma deficiência, sofre uma influência direta do contexto social onde essa deficiência acontece? Por quê? Porque, por exemplo, aqui no caso de uma criança que tem uma surdez e que a família opta por realizar um implante coclear, isso vai depender de quê? Recurso financeiro, né? Vai depender de recurso financeiro para que esse procedimento seja realizado. É um procedimento caro, é um procedimento que requer uma organização da família para conseguir realizar esse tipo de procedimento, né? Então, o fato da família ter condições financeiras para proporcionar a essa criança o implante coclear, significa que essa criança, quando ela é um bebê, vocês conseguem ver na foto que é um bebê. Quanto mais cedo for esse procedimento realizado, mais chances essa criança vai ter e esse cérebro vai ter de compensar, né? Compensar a falta da audição. Por isso que a gente coloca ali, já chamando ali, colocando para vocês o termo plasticidade cerebral, que é essa competência que o nosso cérebro tem de criar caminhos alternativos quando uma área do cérebro é afetada pela ocorrência de algum acidente, de algum problema, de alguma deficiência. Quando o cérebro é afetado por alguma ordem dessa natureza, nosso cérebro ele apresenta, né, essa competência de ter uma plasticidade cerebral. Então, quanto mais cedo o cérebro for estimulado, mais respostas e maiores caminhos alternativos esse cérebro vai encontrar para compensar a perda de determinadas funções que por hora possam ser afetadas por alguma deficiência, tá bom? Então, quando olhamos o desenvolvimento a partir dessa lógica, a gente consegue entender que o potencial desenvolvimental de um indivíduo, de uma criança, tem que ser precoce, né? Tem que ser precoce e tem que haver uma intervenção precoce o quanto antes, tá? Dentro desse processo. E aí, dentro desse processo, nós vamos ter a psicologia do desenvolvimento, ela vai apresentar 2 conceitos, tá? Que é o conceito de período sensível, tá? E período crítico, que nós chamamos isso de janelas de oportunidade. O que são as janelas de oportunidade, tá? Dentro da psicologia do desenvolvimento. A gente considera que há, em determinado momento da nossa vida, da vida da criança, um momento adequado para a criança tomar posse de determinadas experiências, né? Que as crianças passem por experiências. E aí ela sempre vai estar aberta a aprender coisas novas. Mas existem alguns momentos do desenvolvimento específicos para o aprendizado de alguns estímulos, né? Para o desenvolvimento de algumas potencialidades. Nós vamos chamar esses períodos de períodos críticos e períodos sensíveis, né? Janelas de oportunidade. Eu vou ler aqui para vocês, tá?
Essa expressão refere-se à ideia de que existem momentos mais adequados para que a criança tenha determinadas experiências. Existe um momento mais propício para aprender a falar? Existe no desenvolvimento? Sim, né? A criança lá começa a balbuciar, ela vai balbuciando e ela vai desenvolvendo a fala. Pelo menos com 1 ano de idade, a criança ela tem que falar no mínimo 2 palavras. No mínimo, com 1 ano de idade. E essas palavras, elas não devem ser somente mamãe e papai. Elas têm que falar outras palavras, né? Por exemplo, tchau, alô, né? Não vale só mamãe e papai, por exemplo. Por quê? Porque crianças que têm autismo, por exemplo, elas têm algumas crianças, na verdade, tem algumas crianças que são autistas, que estão dentro do TEA, né, do transtorno do espectro do autista, que elas começam a falar. É muito comum você ouvir esse relato dos pais. Ah, o meu filho ou a minha filha começou a falar, aí de repente parou de falar. Ah, doutora, ela falava mamãe. De repente ela parou de falar mamãe. Ah, ela falava papai. De repente ela parou de falar papai. E aí ela não fala mais nada, ela só grita, ela só chora. Já com 2 anos de idade, uma criança tem que falar muitas palavras, né? No mínimo ela pode construir uma frase. E aí a criança não fala. Então, existem alguns momentos do desenvolvimento em que a fala ela tem que estar presente já. Tá? É por isso que eu digo que os marcadores do desenvolvimento, eles precisam ser observados. E por isso que é importante o acompanhamento médico, por isso que é importante levar as crianças ao pediatra, porque o pediatra ou a pediatra é quem vai avaliar se a criança está correta com os marcadores do desenvolvimento. Lá na carteira de vacinação, existem lá os marcadores. Ela tem que fazer isso com 2 meses, ela tem que fazer isso com 3 meses, tá? E aí, por isso que é importante falar. Maria da Paz está falando aqui, a minha filha com 2 anos já falava pelos cotovelos, agora tem 4 aninhos, parece um papagaio. Exatamente, a criança quanto mais cresce, mais ela tem que falar. Essa é a linha correta do desenvolvimento, né? Letícia, é melhor você desligar o seu microfone, tá? E aí, dentro desse processo, é importante observar os marcadores do desenvolvimento, e geralmente esses marcadores eles são avaliados pelos pediatras. E tem mães que acabam com a pandemia, por exemplo, eu pude observar que mães passaram a não levar os filhos no pediatra, né? E aí acabaram passando um pouco, deixando a desejar um pouco nessa avaliação da criança em termos de desenvolvimento, em termos de marcadores, né? E aí esse processo é extremamente complicado porque é o pediatra ou a pediatra que vai falar para os pais se essa criança está atingindo, né? Está conseguindo alcançar os marcadores. E aí os pais levam para a escola, a criança começa a apresentar as suas dificuldades no ambiente escolar, né? Como eu falei para vocês na aula passada. Então, o que seria o período crítico, por exemplo, né? O que é o período crítico do desenvolvimento? Determinadas fases em que certas aprendizagens ocorrem ou não. Por exemplo, ele vai dar o exemplo do pato. Um pato que sai do ovo seguirá o primeiro animal que andar à sua frente como se fosse a sua mãe. Um pássaro só aprende o canto da sua espécie em uma época muito específica. Se perder a chance, não aprende a cantar. E quando adulto, não conseguirá atrair a fêmea para o acasalamento, né?
Então, existem períodos críticos do nosso desenvolvimento que acontecem em algumas espécies e em outras não. Olha só, diferentemente desses animais que têm períodos críticos, nós não temos períodos críticos, a gente consegue aprender, né, em qualquer área, em qualquer momento da nossa vida. Nós não temos períodos críticos muito bem definidos. O cérebro do ser humano tem maior capacidade de adaptação e plasticidade, ou seja, é capaz de desenvolver novas conexões que permitam assimilar formas inéditas de ação, tá? Os períodos sensíveis são momentos únicos ou particularmente favoráveis nos quais determinadas estruturas ou funções se tornam especialmente sensíveis e a experiências particulares. Por exemplo, o desenvolvimento da fala. É por isso que tem gente que diz assim, muitos especialistas falam assim, coloca essa criança para aprender o idioma mais cedo possível, quando ela está ali desenvolvendo a fala, né? Por exemplo, se você pega uma criança de 1 ano e joga, você é brasileira, você se muda para os Estados Unidos, você se muda para o Japão, por exemplo. E aí tu leva o teu filho com 1 ano para lá para o Japão. Com 1 ano e 2 meses, um moleque está falando japonês. E tu estás lá, tu não consegue nem dizer oi em japonês. Né? Por quê? Porque a criança, ela tem o cérebro infantil, ele tem uma maior sensibilidade para a aquisição da aprendizagem quanto mais cedo for estimulado, diferentemente do cérebro mais velho, do cérebro mais maduro em termos de desenvolvimento, né? Então, quando a gente fala de período sensível e período crítico, é justamente nesse processo de desenvolvimento ou etapas do desenvolvimento que é mais favorável ao aprendizado de determinados estímulos, tá? Deixa eu ver aqui. Nesse caso, já entra a questão do poder aquisitivo, porque os pais que têm mais dinheiro vão poder manter um acompanhamento com o pediatra e uma pessoa de baixa renda já não tem essa facilidade. Concordo. Mas no serviço público também existe pediatra. Se não tem o especialista ali, o especialista em pediatria, mas existe o médico, e o médico ele está capacitado para avaliar também essas etapas do desenvolvimento. E tem muitos pais que não levam por negligência mesmo, por cultura, né? Por cultura, por negligência. E no caso da pandemia, muitos pais deixaram de levar seus filhos ao pediatra por medo, né? Não foi o aconselhável, né? Estar em hospitais, no caso mais particularmente do serviço público, que é sempre super lotado, você expor o seu filho ali naquele ambiente é um risco muito grande, né? Então, é um dilema muito grande que acontece e que ainda nós vamos ver o produto disso, tá, pessoal? Nós ainda vamos avaliar o desenvolvimento dos filhos da pandemia. Sabe qual é os filhos da pandemia? Os filhos da pandemia são essas crianças que nasceram durante a pandemia, que não tiveram contato, relações com muitas pessoas e já estão apresentando dificuldades nesse relacionamento social, tá? É uma questão que eu tenho observado no desenvolvimento de algumas crianças, tá? A gente estava comentando na semana passada, a gente pegou um assunto e acabou entrando nesse contexto, né, de que algumas crianças elas já não tiveram acesso à pré-escola, né, que é a creche, que é o primeiro passo. Então, já não tiveram aquele convívio, e parte do ensino, uma parte é o professor, que vai passar para o aluno, e a outra parte é o convívio com outras crianças, que ele vai aprender. E algumas crianças não vão ter, não têm esse contato devido à pandemia. Então, eu acho assim, que vão ser crianças que vão precisar de acompanhamento futuramente. Exatamente. São crianças que nasceram na pandemia, que não estão
recebendo, por exemplo, o ambiente escolar, né? O ambiente escolar é um ambiente muito rico de estimulação para o desenvolvimento infantil em todos os aspectos. E isso quando a gente olha para crianças típicas. Tá? E quando a gente olha para crianças com desenvolvimento atípico, né? O termo que a gente usa hoje na psicologia do desenvolvimento, gente, não é criança normal e criança anormal, como antes se usava o termo. A gente usa conceito desenvolvimento típico, que são aquele desenvolvimento sem nenhuma alteração, ou desenvolvimento atípico, que é o desenvolvimento que está apresentando alguma alteração, né, que apresenta algum tipo de, ou pode ser transtorno, deficiência, algum tipo de atipicidade, alguma diferença, né, do desenvolvimento. E aí, é claro que as condições da Covid, as condições sociais, elas constituem fatores de risco ao desenvolvimento. Fatores de risco, até está colocado aqui na página 34 do livro de vocês, olha. Os fatores de risco incluem condições internas, como problemas genéticos, doenças congênitas. Sabe o que são doenças congênitas, pessoal? O que são doenças congênitas? São doenças passadas de pai para filho. Não. São doenças que você nasce com ela. Doenças que você nasce com ela, né? E outras predisposições que tornam mais difícil a adaptação do indivíduo, né? Então, fatores de risco dizem respeito tanto ao processo endógeno do desenvolvimento, e quando eu falo processo endógeno, diz respeito a essas condições biológicas do desenvolvimento, tá? E também há questões exógenas, que são questões que dizem respeito a fatores externos ao indivíduo. Aí a gente vai olhar o contexto, a gente vai olhar, né, o que acontece ali na organização social daquele indivíduo, com fatores de risco. Por exemplo, a pobreza é um fator de risco ao desenvolvimento, não é? Total. A pobreza, você não dar condições para aquela criança crescer, se desenvolver, ter acesso a uma alimentação adequada para que o corpo dela cresça, né? Isso é um fator de risco. A pobreza, ela imputa também condições de adoecimento psicológico da criança. A pobreza, ela leva a criança para a rua, expõe a criança a riscos. A pobreza tira a criança muitas vezes da escola, porque ela precisa ir lá para o canavial plantar e colher cana com a família. A pobreza leva a criança a vender no sinal. A pobreza é um dos potenciais fatores de risco ao desenvolvimento. A pobreza leva a jovem e o jovem à prostituição. A pobreza leva o jovem a vender entorpecentes. Enfim, a pobreza, ela é um fator de risco ao desenvolvimento. Então, a gente tem que olhar essa variável com muita cautela, por exemplo, dentro das escolas. As escolas públicas estão cheias de pessoas economicamente desfavorecidas, na verdade. Pessoas que apresentam riscos em termos de empobrecimento. Então, a pobreza, gente, também, a falta de alimentação também influencia no aprendizado dessa criança, né? O cérebro mal nutrido, ele vai apresentar dificuldades também nesse aprendizado. Quando eu digo cérebro mal nutrido, é mal nutrido mesmo, gente, de nutrientes, de vitaminas, né? De minerais. E isso tudo o cérebro necessita para funcionar, de funcionar de forma ideal. Né? Você consegue ter maiores sinapses cerebrais. As sinapses, gente, é a comunicação que acontece de um neurônio com o outro. Então, os estudos mostram aí que crianças que sentem fome não conseguem ter
sinapses, né? Tantas sinapses cognitivas quanto crianças que estão de barriga cheia, por exemplo. Né? Então, existem muitos fatores de risco que influenciam e que podem influenciar esse desenvolvimento. Então, é necessário estar atento dentro das escolas, vocês que estarão diante dessa realidade, olhar a história das crianças. Por que é que o fulano não aprende que nem o ciclano? Qual é a condição que pode estar colocada ali? É um fator endógeno, né? Será que aquela criança apresenta alguma atipicidade no seu desenvolvimento? Será que ela apresenta algum transtorno de desenvolvimento? Será que ela apresenta alguma deficiência que a gente não consegue perceber qual é? Né? Ou será que aquele contexto, ou será que está tudo bem quanto à biologia da criança, mas a criança ela vem de uma família totalmente desestruturada, né? Onde ela vê a mãe sendo violentada pelo pai, pelo padrasto, ou ela própria é violentada por alguém, né? E acontece muito, infelizmente. Então, como que o desenvolvimento ele pode ser saudável em situações adversas? Né? Então, a psicologia do desenvolvimento, ela te permite ter esse olhar diante destes fenômenos que acontecem, que vão acontecer e que vocês vão ver, né? A gente vê isso em consultório, a gente vê isso em todos os ambientes. Em todos os ambientes em que a gente participa, existem fatores de risco ao desenvolvimento. E a pobreza no Brasil, especialmente no Brasil, é um fator de risco ao desenvolvimento. Então é necessário estarmos atentos a estas questões, né? Às vezes, quando a gente fala da genética, por exemplo, existem alguns transtornos psicológicos onde a genética está muito presente. Por exemplo, a esquizofrenia é uma delas. Né? Às vezes você já tem a esquizofrenia é um transtorno, é uma psicopatologia muito séria, ela tende a se desenvolver, por exemplo, lá no início da idade adulta, mas lá na infância, na adolescência, o indivíduo ele já está dando pistas ali, e aí você vai ver a história de vida dessa criança, dessa família, a mãe é esquizofrênica, a avó é esquizofrênica, a bisavó é esquizofrênica, e existe uma possibilidade muito grande daquele jovem estar desenvolvendo esquizofrenia já, né? Que tem algumas características bem marcantes, como alucinações, como delírios, né? Agressividade, que são marcadores bem pontuais, assim, da esquizofrenia. E aí, tudo isso é fator de risco também. Precisamos estar atentos a estas questões. Então, quando eu falo de problemas genéticos, doenças congênitas, a esquizofrenia é um exemplo delas, né? Então, a prematuridade, como eu falei, crianças que nascem prematuras, elas têm um fator de risco muito grande para esse desenvolvimento. A natureza fez com que a criança nascesse aos 9 meses, né? Esse é o que a natureza programou para a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, né? A natureza programou isso, mas tem crianças que nascem pré-termo, a gente chama pós-termo, a termo e pré-termo, né? Uma criança a termo nasce com 9 meses, uma criança pré-termo a gente diz que é prematura, né? Então eu tenho visto crianças que nascem assim, muito prematuras e que apresentam várias deficiências ao longo do desenvolvimento. Pode ser deficiência cognitiva, pode ser uma deficiência de qualquer ordem. Então, o ideal é prevenir a prematuridade, porque a prematuridade é um fator de risco dessa criança, né? Então, é muito importante. E a própria condição socioeconômica, às vezes, induz a prematuridade.
Mulheres que não fazem um pré-natal adequado, né, possivelmente vão ter filhos prematuros. Mulheres que não conseguem fazer um pré-natal adequado, que lá no primeiro trimestre, o primeiro trimestre é onde se forma o tubo neural da criança, é onde o cérebro ele começa a estar ali, né? Então a gente precisa tomar uma vitamina, quem já é mãe aqui sabe, que é o ácido fólico, né? Então precisa desse suplemento para formar um cérebro saudável, vamos dizer assim. Então precisa tomar ácido fólico no primeiro trimestre. O primeiro trimestre gestacional é fundamental, né, para aquela criança, para aquele bebê crescer saudável. Então, a falta de assistência médica, a falta de orientação médica, quando a mãe não vai fazer um pré-natal adequado, é um fator de risco a esse desenvolvimento, a esse bebê que está ali sendo gerado sem receber as devidas condições, tanto quanto econômicas quanto afetivas, né? Voltando lá para o início, para o raciocínio inicial, né? A mãe que não investe nessa gravidez em termos emocionais, né? O investimento emocional durante a gravidez é um fator protetivo a esse desenvolvimento também, assim como a ausência dessa afetividade durante a gravidez também pode se constituir um fator de risco a essa gravidez, né? Então é importante que essa mulher, que essa mãe esteja conectada, né, com o seu bebê no período gestacional, que esse pai esteja conectado com esse bebê, né, esteja ali dentro de um processo de coparentalidade. A coparentalidade é um conceito que nós estudamos na psicologia que diz que dois adultos, que geralmente, né, mas não totalmente pode ser somente mãe e pai, mas dois adultos, eles estão ali cuidando de uma criança, no mínimo uma criança. Então é necessário que esse pai e essa mãe estejam desenvolvendo relações coparentais positivas desde a gestação, que é esse cuidado, né? Que esse vínculo mãe-bebê, esse vínculo pai-bebê, né? Esse vínculo pais com a sua prole, né, com seus filhos. Então tudo isso vai refletindo no desenvolvimento da criança. É muito comum você ver nas escolas crianças que são negligenciadas assim como crianças que são negligenciadas pelos pais, você vê crianças que são super protegidas pelos pais. Eu costumo dizer que o extremo, tanto de uma coisa ou de outra, é prejudicial. Então, deve haver o equilíbrio, né? O equilíbrio nessas relações, como nós falamos, as relações elas são os pilares do desenvolvimento, tá? Então, deve haver um equilíbrio para que esse processo de desenvolvimento ele aconteça de forma saudável. Deve haver um equilíbrio quando possível. Né? Então, nós temos que estar atentos a todas as variáveis que podem estar ali influenciando esse desenvolvimento. Variáveis tanto de âmbito biológico quanto de âmbito social, psicológico, né? Âmbitos assim de toda ordem, para que aquele desenvolvimento ele aconteça de modo saudável. Então, a psicologia do desenvolvimento, ela tem esse papel, né? Olhar o desenvolvimento e perceber quais são os fatores que influenciam esse desenvolvimento. Desenvolvimento físico, psicológico, social dessa criança, né? A psicologia do desenvolvimento, ela vai te dar esse olhar, ela te permite olhar para o desenvolvimento a partir
tanto dessas diferenças individuais, porque cada indivíduo apresenta um ritmo de desenvolvimento, quanto para essas diferenças contextuais. Cada cultura organiza, né, a forma como o desenvolvimento, como vai promover o desenvolvimento das crianças de uma maneira bem específica. Por exemplo, em algumas culturas não é comum a mãe ficar muito tempo com os filhos recém-nascidos. Eles ficam no berço, a mãe não pega muito, fica olhando, cuidando, mas à distância, né? Não fica com o bebê próximo. Já em outras culturas, os bebês eles ficam praticamente conectados ainda ao corpo da mãe por muito tempo. Algumas tribos, né? Algumas culturas bem primitivas ficam com as mães conectadas no corpo. Alguns estudos dizem que esse tipo de maternagem, que esse tipo de conexão mãe-bebê são mais favoráveis para que a criança tenha um desenvolvimento saudável nos primeiros 4 meses de vida, né? Ao passo que estas culturas em que há um distanciamento mãe-bebê, né, os filhos tendem a ter um desenvolvimento um pouquinho mais conturbado, uma adaptação um pouquinho mais conturbada do que os bebês que ficam nessa conexão com o corpo da mãe após o nascimento, né? Então, cada cultura organiza a forma como esse desenvolvimento vai acontecer. Cada cultura organiza a forma como as relações desenvolvimentais vão acontecer. Então, olhar a cultura, tá? Olhar a cultura, e por isso a psicologia do desenvolvimento tem muitos estudos. Os teóricos clássicos do desenvolvimento, eles costumam olhar várias culturas para desenvolver as suas teorias, né? Então, hoje nós temos estudos assim clássicos dentro da psicologia do desenvolvimento, onde os pesquisadores, os autores viajaram o mundo inteiro comparando as culturas, olhando o desenvolvimento em cada nicho, em cada contexto, que é para dar uma resposta à sociedade científica e à comunidade de modo geral sobre como é que o desenvolvimento ele se aproxima e ele se distancia, dependendo da cultura em que aquele desenvolvimento acontece. Por exemplo, o fator brincadeira. A brincadeira, né? Brincadeira. O que é a brincadeira? Essa relação da criança com o objeto, relação da criança com ela mesma. Eu vou parar aqui a gravação, que caiu a conexão e eu Eu achei que era e aí eu retorno. internet.